E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e esse é um vídeo daqueles que eu faço completamente sem roteiro, então você já sabe que eu vou falar horrores e provavelmente muito mais do que o necessário. Mas eu quero contar pra vocês, como vocês já devem ter visto aí na tela, que eu li finalmente A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Inclusive, que edição linda essa daqui que eu ganhei do Rodolfo, que é em capa dura e que veio num box, né? Belíssimo, porque eu fui descobrir que aparentemente é uma trilogia, mas que na real não é bem assim uma trilogia, porque os outros livros não são uma continuidade do primeiro, que é o mais famoso. E eu quero conversar com vocês. Eu li Violeta no ano passado e foi um livro que me marcou muito. Violeta foi uma leitura que eu fiz com o Clube de Apoiadores e Casa dos Espíritos também. Eu fiz no meu clube do livro que eu tenho com os apoiadores. Se você quiser, inclusive, apoiar o canal, eu agradeço muito. É só entrar no link que tá aqui embaixo, fazer parte do clube e tal. E esse é um livro que eu acho que ele tem tantos assuntos, e eu acho que tem tantas coisas interessantes que a gente pode falar sobre ele, porque ele é um livro longo, ele é um livro denso, ele é um livro que acontece muita coisa, ele é um livro que eu acho que não é pra qualquer pessoa, não é pra qualquer momento que você esteja, né, na sua vida literária, e além disso tudo, ele toca em muitos assuntos interessantes, porque ele é um drama familiar, mas ele também fala de espiritualidade, ele fala de política, ele fala de relacionamentos, ele fala até de abuso sexual. Enfim, muitos assuntos polêmicos, interessantes, etc, que eu acho que cabem num vídeo aqui pro canal pra gente poder falar com calma, poder entrar em detalhe. E de novo, meu intuito aqui não é dar spoiler, não é estragar a experiência de leitura pra ninguém. Eu acho que é o tipo de livro, como eu já conversei, também já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, que é um livro que não é sobre o final, não é um livro que você vai ler pra saber o que acontece no final. Ele é um livro que é sobre a jornada, sobre o que vai acontecer ao longo dele. Então eu acho que nem que eu quisesse, eu poderia dar um spoiler que estragaria a leitura de alguém, sendo muito sincero. Antes de a gente começar, por favor, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, não deixa de comprar esse livro ou qualquer outra coisa usando o link do canal e principalmente entrando no nosso canal do Telegram, porque semana que vem tem Book Friday, né? Em exatamente uma semana, vai ser no dia 16, então no próprio dia 16 a gente vai fazer uma live. Posso estar enganado, mas se eu não me engano a Book Friday começa no dia 16 às 18 horas, então possivelmente a gente vai fazer uma live aqui começando umas 5h30, aquela live de sempre do YouTube que a gente faz compra junto, conversa um pouco sobre. Então fica ligado aí, porque vai ter muita coisa boa. E se você não fez nenhuma doação ainda pro Rio Grande do Sul, esse é o momento, por favor. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um link que tem muitas informações e também vários locais que você pode fazer doação. Então, por favor, não deixe de apoiar, principalmente quando a gente tá falando aí de Book Friday, de gasto com livro, etc. Separa alguma coisinha, pelo menos, pra você conseguir ajudar, porque se todo mundo ajudar com um pouquinho, vai ser muito melhor. Porque a tragédia ali, gente, é realmente uma coisa que eu não sei quando que esse estado vai conseguir se reerguer. E a gente não tá falando só de casas, né? A gente tá falando de empresas, negócios, da vida dessas pessoas num geral. Além de, obviamente, vidas que foram perdidas. Mas, enfim, vamos falar de Casa dos Espíritos, que eu acho que é um livro muito reflexivo, é um livro que me fez pensar muito sobre vida, jornadas, futuro, velhice, enfim, muita coisa. Vamos lá então com uma sinopse aqui pra vocês entenderem mais ou menos do que eu tô falando pra quem não leu o livro. Casa dos Espíritos foi o primeiro livro da Isabel Allende. Esse livro foi publicado, se eu não me engano, em 1982. Então assim, há muitos anos atrás. Eu nem era nascido ainda, o livro tem mais de 40 anos de vida. E ele conta a história de, primeiro, de uma família, que é a família Del Valle, que inclusive tem uma conexão com Violeta, porque se eu não me engano, o pai da Violeta, pelo que os apoiadores me contaram, porque eu já não lembrava mais. O pai da Violeta é parente dos pais da família Del Valle desse livro. Então, Isabel Allende também faz o Allendeverso, né? A conexão entre as histórias dela, o multiverso da Isabel Allende tem uma conexão entre as histórias. Então a gente vai começar primeiro a acompanhar a família Del Valle, que é composta por um cara que ele tem esse interesse de se tornar político, entrar pra política e tal. Então ele acaba participando meio que da vida social ali daquele lugar. A mulher dele também, ela se envolve politicamente em algumas coisas, mas principalmente pelas causas feministas. Ela tá muito envolvida ali no movimento sufragista, né, no voto feminino e tal. Esse livro, assim como Violeta, a Isabel não especifica em qual país ele se passa, embora eu acho que a maioria das pessoas acaba pensando no Chile, mas ela não fala em nenhum momento qual, né, país que ele se passa efetivamente. E no final das contas, eu acho que a América Latina teve muitas experiências similares, né? Eu acho que o latino em si, mesmo que o brasileiro muitas vezes não se identifique como latino, a gente tem vivências muito parecidas.
parecidas, né? A gente é uma colônia de exploração de Portugal, eles na maioria das vezes são colônias de exploração da Espanha, mas tem muitas similaridades em relação a muita coisa, a criação, a cultura, a educação, a ditaduras que aconteceram nesses países, enfim. E aí, essa família Del Valle, eles têm alguns filhos, como por exemplo a Clara, que é uma das grandes personagens desse livro, e eles também tinham uma filha chamada Rosa, que é uma menina muito bonita, muito linda, etc. E, além disso, a gente vai conhecer a família Trueba, que o personagem principal dessa família Trueba é o Esteban Trueba. Ele é o filho dessa família, ele tem uma irmã. Esse cara, ele tá prometido pra casar com uma das filhas da família Del Valle. E ele, inicialmente, ele trabalhava com uma parada de mina, de ouro, etc. Ele tinha uma família com dinheiro, mas, eventualmente, ele acaba virando fazendeiro e muito focado na fazenda que a família tem. E aí, em um determinado momento, a família Del Valle se une à família Trueba, né? Eles rolam esse casamento e a gente vai acompanhando ao longo de muitas gerações. Se eu não me engano, são basicamente 4 gerações que a gente vai acompanhando. E esse livro, ele vai se passar ao longo de cerca de 60 anos, por aí, 60 a 65 anos, desde o começo do livro até o final. E o livro chama Casa dos Espíritos porque a personagem Clara, né, como eu falei, que é filha da família Del Valle, desde criança ela tinha uma clarividência, ela tinha uma sensibilidade, ela previa o futuro, ela sentia as coisas que estavam acontecendo, ela sabia o que ia acontecer no futuro, ela sabia muito do que ia acontecer na vida dela, tanto na vida dela quanto na vida das pessoas em volta. E desde cedo e sempre ao longo da vida inteira, ela sempre teve essa conexão com algo do além, com algo espiritual, e ela vivenciou muito isso. Ela trouxe muita gente pra casa, né? Ela vivenciou muito com essas outras pessoas essa conexão com algo além, né? Com espíritos e tal. Então já é um ponto interessante da gente falar que esse é um livro de realismo mágico. Então assim, ele não é um livro de fantasia, ele é um livro de um drama familiar, etc. Mas que existe uma conexão com algo não explicado cientificamente, mas que não é algo no livro que a gente fique procurando uma justificativa científica. Tipo assim, a gente aceita e vambora. Eles têm uma conexão e tudo certo. Tipo o que a gente ouve, sabe? De famílias, principalmente famílias mais antigas. Ah, é porque fulano é médium. Ah, é porque fulano tinha pressentiu alguma coisa. É meio que tratado dessa forma, com muita naturalidade. E ao mesmo tempo, eles próprios meio que falam assim, essa família é louca, essa família é excêntrica, né? Porque é uma coisa que a gente sabe que realmente existe uma sensibilidade ali, mas ninguém fica muito pensando demais no assunto. É meio que dado como certo, aceita-se isso e vambora. E basicamente o que interessa pra vocês entenderem o livro é saber isso. A gente vai acompanhar a vida dessa família e de várias gerações, e filhos, e netos, e bisnetos, etc. por vários anos, sempre com essa conexão espiritual e também com várias outras pautas, principalmente com discussões políticas, porque o Esteban Trueba, que é esse personagem da família Trueba, né, que é um personagem que basicamente ele narra o livro, ele conta muitas histórias, ele vive 90 anos, né, então a gente vai meio que acompanhando a vida dele e todas as pessoas em volta dele. Ele é um cara muito conservador. Ele é um cara, assim, muito, muito conservador. Ele, em um determinado momento, se envolve com o partido conservador do lugar. E o resto da família não é conservadora. O resto da família é meio que total oposto dele. Algumas pessoas se envolvem mais politicamente ou não. Algumas pessoas são meio que puxadas para um pensamento mais progressista, mais comunista. Isso é muito falado no livro. Muito de direitos trabalhistas, de discussões, né, sociais, de exploração de trabalho, de mão de obra e por aí vai. Até porque a gente sabe que tem uma fazenda aí no meio. Começa a surgir toda a treta porque o Esteban, ele toma conta dessa família com um pulso muito firme e os funcionários dessa fazenda, eles começam a ser influenciados por uma corrente que vem surgindo lentamente ali naquele país, da coisa do direito trabalhista, da coisa de que, tipo, o dono da fazenda não pode fazer qualquer coisa, existem limites e os trabalhadores precisam se unir pra garantir que o direito deles vai ser respeitado. Então ele é um livro que trata de muitos assuntos diferentes e é por isso que eu falo que quando você olha o livro físico, por exemplo, essa edição aqui, que é a edição recentemente que saiu em capa dura da Bertrand, ele tem 500 páginas. Então quando você olha, tá, 500 páginas não é pequeno, mas não parece nada assustador, né? Não é um Brandon Sanderson, não é um George Martin, não é um Stephen King. E aí você pensa assim, ah, tudo bem, 500 páginas, mas eu vou engolir. E não vai engolir. E eu acho que o ponto principal, pra já dar uma largada aqui na parte da opinião, é avisar pra todo mundo que esse ele é um livro que ele é como se fosse uma história sendo contada pra você. Então, ele não é um livro que você vai ter muitos diálogos. Não é um livro sobre o que tá acontecendo no presente. Ele é um livro que vai contar a história dessa família, meio que quase como se fosse um, entre muitas aspas, um documentário. Alguém contando, quase um livro de não ficção, uma biografia da família. Então, o livro é denso. Os capítulos são bem longos e os parágrafos são bem longos. Você abre uma página, você vê um parágrafo inteiro, a página inteira. E pra muita gente, isso é aflitivo. Principalmente quando eu tô falando dessa questão de capítulos.
capítulos, né? Ele é um livro de 500 páginas que basicamente tem o quê? Uns 13 capítulos. Então, você já vê mais ou menos que os capítulos têm umas boas 50 páginas. Então, se você tem aquela mania de, eu leio sempre o capítulo inteiro, eu nunca paro de ler enquanto eu não termino o capítulo, vai ser um pouco difícil pra você, porque você vai ter que se dedicar, porque tem capítulo no Kindle que é tipo assim, 50 e poucos minutos. E antes de falar da experiência de leitura, e eu acho que entrar nessa conversa também sobre momento de leitura, perfil de leitura, eu já quero adiantar aqui que eu achei esse livro uma verdadeira obra de arte. E eu já imaginava que eu fosse amar esse livro, porque muita gente que eu acho que me acompanha aqui há algum tempo, quando viu que eu gostei muito de Violeta, que Violeta se tornou um dos meus livros favoritos da vida, assim, né? Acho que meu top 5 livros favoritos da vida, sei lá, top 3, top 4. Muita gente falou pra mim, nossa, você precisa então ler A Casa dos Espíritos, porque ele é um livro que você vai amar muito mais. E também muita gente sabe que eu gosto de drama familiar, que eu gosto muito dessa coisa de vários personagens, dessas tramas e principalmente dessa questão política. Então, pra mim, esse livro, ele engloba absolutamente tudo o que hoje eu me enxergo como leitor. Eu não me vi assim há 5, 6, 7 anos atrás, né? Eu acho que, de novo, quem me acompanha aqui no canal desde o princípio, talvez, eu espero que sim, já tenha percebido que o meu perfil literário mudou muito ao longo desses últimos anos, o que é natural, porque eu acho que não necessariamente é obrigatório, tem muita gente que vai ler a mesma coisa o resto da vida, mas eu sinto que quanto mais eu leio, quanto mais eu penso na vida, nas coisas, em arte, em literatura, etc., eu sinto que eu vou mudando um pouco os meus conceitos e as minhas expectativas e as coisas que eu valorizo e gosto. E esse livro, pra mim, ele é, assim, a definição do que pra mim é a literatura que mais me agrada. Ele é um livro extremamente realista. Eu acho que, sem passar a mão na sua cabeça, sem essa parada de, romantizou, isso, aquilo, lalala. Esquece tudo isso. Ele vai retratar uma realidade, embora seja uma ficção, mas algo que é muito real. Ainda mais quando a gente para pra pensar que esse livro foi lançado nos anos 80. A autora não deixa claro em que ano, né, que o livro se passa, ou que anos, né, porque ele basicamente cobre aí uns 60 anos dessa família, mas é evidente que a gente vai acompanhar basicamente desde o século XX, né, então ele vai começar lá no começo dos 1900 e, logicamente, a realidade, principalmente na América Latina, do início do século XX, é uma realidade muito diferente da realidade que a gente tem hoje. E a gente precisa, obviamente, contextualizar isso tudo, colocar isso tudo em perspectiva na hora de avaliar o livro. E entender que muitas questões que esse livro trata são questões muito difíceis da gente engolir, né? A gente vai ver, por exemplo, alguns personagens principais, especialmente o Esteban, cometer crimes pesadíssimos, como, por exemplo, abuso sexual. Né? E esses abusos que ele comete geram diversas questões, principalmente filhos bastardos, ódio e raiva e injustiças e etc, etc, que eventualmente respingam pra todos os lados, não só pra ele, como pra outras pessoas que não tem nada a ver com os crimes que ele cometeu. Então, quando você lê esse livro, eu até, quando a gente tava começando a ler, alguns apoiadores falaram, nossa, eu tô tendo muita dificuldade de ler o livro porque eu não tô conseguindo me conectar com nenhum personagem. E eu acho que daí já começa uma das grandes conversas, eu acho que eu queria trazer quando eu reflito sobre esse livro. É a nossa necessidade como leitor, muitas vezes, de se conectar com o personagem, quase como se a gente estivesse se vendo dentro da história. E eu não acho isso um grande problema, eu não acho isso uma questão. Mas eu acho que muitas vezes isso impede que a gente realmente aproveite o livro pelo que ele é, né? Uma obra de ficção que não tá contando a minha história, não tá contando a sua história, não tá contando a história de alguém que a gente vai amar, vai contar uma história que aconteceu diversas vezes com outros nomes, em outras configurações, em outros países, etc, mas que não deixam de ser realidade. E uma das coisas que eu tava conversando com os apoiadores e que eles trouxeram de ponto que é muito foda, é que assim, esse não é um livro pra quem tá tentando fugir da realidade. E muitas vezes a literatura, ela é encarada como uma fuga da realidade e tá tudo bem. Eu acho que realmente, às vezes a gente tá com tanta coisa, com tanto problema, com tanta situação acontecendo na nossa vida. Gente, a gente mora no Brasil, né? Então assim, tem tanta coisa acontecendo o tempo inteiro, tanto externamente quanto internamente na nossa vida, que muitas vezes a gente quer realmente ler uma coisa que tira a gente do mundo real, que é uma bobeira, que é uma fantasia, que é uma coisa mais romântica, que é uma coisa mais quentinha e tal. E esse não é o livro pra esse momento. Esse é um livro duro, difícil, complexo. Não é que ele seja difícil de entender. Não é assim, ela usa palavras que ninguém entende, ela escreve de uma forma muito complicada. Não, você vai entender completamente. Mas ele não é um livro que a autora teve qualquer preocupação com o leitor. Do tipo assim, o leitor vai ficar triste, o leitor vai ficar chateado, o leitor vai ficar com raiva. Foda-se.
entendeu? Não é sobre isso. É sobre ela contando uma história que ela montou na cabeça dela e que eu penso assim, caralho, que gênia! Gente, o primeiro livro dessa mulher. Tudo bem, até me falaram que ela já tinha 40 e poucos anos quando esse livro foi lançado, ela era jornalista, etc. Mas eu acho que independe de idade, gente. Eu acho que independe de você ter 40, 50, 30, 20, 100. Você nunca escreveu um livro de ficção antes. Então, assim, fácil não é. É difícil pra cacete. E ainda por cima, ela conseguir escrever uma história com essa complexidade, com essa quantidade de pautas, sem tratar as coisas de maneira superficial, pra mim, gênia. Assim, gênia. Isabel Allende, pra mim, já é, com certeza, uma das minhas autoras preferidas. Uma autora que eu vou ler absolutamente tudo. Vou ficar com medo porque é meio denso e lento algumas vezes, é. Mas, por exemplo, Violeta não é. Então, até já adiantando aqui, acho que uma das conclusões é, se você quer conhecer a obra da autora e você quer uma coisa um pouco mais palatável, mais simples, Violeta é o livro. Ele é mais curto, ele é mais simples e ele é incrível, muito incrível. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo que os apoiadores falaram. O legal de ler Violeta depois de ler A Casa dos Espíritos é porque você já começa a entender um pouco esse grande universo, esse multiverso que a Isabel cria e que ela acaba destrinchando ao longo dos outros livros da carreira dela. E aí talvez você vai aproveitar mais de ler Violeta depois de ler Casa dos Espíritos, mas, novamente, eu que li Violeta primeiro, acho que foi mais fácil. Talvez se eu tivesse começado por Casa dos Espíritos, eu teria ficado com medo de ler outros livros dela, porque realmente é mais lento. E aí é onde eu toco um pouco nesse assunto de momento literário, momento da sua vida literária e de disposição. Como eu já falei, ele é um livro denso, porque os capítulos são muito longos, tem pouquíssimo diálogo, os parágrafos são enormes, e a Isabel, ela tem uma coisa que eu amo, que pra quem talvez lê Stephen King vai estar acostumado. Ela tem duas características na escrita dela que são parecidas com características do Stephen King, que é muita digressão, ou seja, ela tá contando uma coisa que tá acontecendo ali no momento, aí de repente, sei lá, um personagem pega um objeto, um personagem veste uma roupa, um outro personagem entra na cena, e aí ela decide que ela vai te dar um contexto sobre alguma coisa. Ela vai te dar uma história, tipo assim, um personagem entra. Aí ela vai te dar o contexto sobre quem é aquele personagem. Aí, meu filho, ela vai lá atrás e ela vai construir aquilo tudo, e ela vai te dar um monte de informação, porque aquele cara fez isso, porque ele subiu não sei aonde, porque ele comprou não sei o quê, porque ele foi pra não sei o quê, porque ele casou, porque ele separou, porque ele teve filho. E aí você fica viajando nessa maionese gigantesca. Aí, de repente, pum, você volta pra cena que você tava antes, pro cenário que você tava antes. Aí você fala, nossa, é mesmo, eu tava aqui, né? Tipo, eu dei uma volta ao mundo e voltei pra essa cena que tava acontecendo há 30 páginas atrás. Stephen King faz muito isso. Em It, por exemplo, quem leu It a Coisa, Sob a Redoma, sabe do que eu tô falando. Os livros longos do Stephen King, ele faz isso demais e eu amo. Quando o autor faz isso bem feito, eu amo. Outra coisa que ela também faz, que eu adoro na escrita dela, ela te dá mini spoilers dentro do livro. Então, ela tá falando alguma coisa sobre o personagem e tal, e aí daqui a pouco ela solta uma frase assim, mal ele sabia que ele ia morrer em 5 anos. E aí você fala, quê? Do tipo, ou então assim, e aí fulano nunca mais falou com ciclano. Tipo, e aí eles nunca mais se encontraram. Do nada, ela te joga assim, uma frase. Então é uma coisa que eu também tava conversando com os apoiadores, que ele é um livro que te demanda ler com atenção. Porque se você tem essa mania de, pular frase, esse parágrafo tá chato, vou pular pro próximo, você perde coisas muito importantes. Porque é do nada, no meio de uma história que não tem nada a ver, ela solta um negócio que, assim, você só vai, talvez, voltar naquele assunto daqui 50, 100, 200 páginas. Por exemplo, ela solta coisas sobre o final do livro, por isso que eu falei que o Esteban vive 90 anos, porque logo no princípio ela já solta que o Esteban vai viver 90 anos. E aí você fala, putz, então peraí, né? Vai acontecer muita coisa ainda nesse livro. E eu acho que, eu que sou uma pessoa ansiosa, né? Eu também tenho essa parada de, nossa, o capítulo não acaba, nossa, o parágrafo não acaba, nossa, não tem um respiro. E isso pode ser aflitivo. Tem até um menino, o João Freire, que a gente se conheceu, tal, numa festa, e eu soube que ele criava conteúdo também literário, e a gente conversa muito, e ele lê horrores, ele lê vários livros um atrás do outro, e foi uma coincidência, ele resolveu começar a ler A Casa dos Espíritos um pouco tempo depois que eu comecei. Eu terminei, e foi difícil pra mim, tá? Eu acho que eu fiquei umas boas 2 semanas e pouca lendo esse livro. Tanto é que meu mês de abril foi basicamente esse livro. Eu não li vários livros, eu li A Casa dos Espíritos, e foi isso, tá? E aí ele falou pra mim, cara, eu ainda tô na página 50.
Tipo assim, ele tá lendo esse livro há semanas e ele só leu 50 páginas. E o que aconteceu? Ele acabou empacando e a vida literária dele acabou ficando toda empacada. E eu senti muita gente isso no meu grupo de apoiadores, no Clube do Livro, muita gente abandonando, muita gente desistindo, muita gente dizendo que tava tendo muita dificuldade, não tô conseguindo me conectar, etc. Porque como esse livro, ele tem essa característica de, além dele ser meio denso, ele contar a história dessa família ao longo de 60 anos e muito no detalhe, a história, ela vai tendo uma progressão. Então, ele não é um livro que você vai ler uma página e vai falar assim, cacete, estou dentro da história. Não, você vai ter que ler. Sabe quando você vê uma série de televisão e alguém fala pra você assim, a série engrena no terceiro episódio? Aí você fala, puta, mas aí eu vou ter que ver 2 episódios pra só aí começar a gostar da série? Esse livro é um pouco assim. Não que eu não tenha gostado do princípio. Desde o princípio, a escrita da Isabel, pra mim, é muito atraente. Eu acho assim... Sabe quando você lê uma página do livro e você fala assim, essa mulher sabe escrever muito bem, tá? Você já confia. Eu confio nela. Eu falo assim, bom, me leve. Porque não tem dúvida de que você escreve bem e eu acredito que você vai tomar as melhores decisões sobre essa história. Só que é isso, ele vai progredindo. Cada capítulo você vai se acostumando mais, entrando mais nessa família, entendendo melhor esse universo. E quando eu falo se apegando, é entre muitas aspas, porque você vai se apegar na história, mas não necessariamente aos personagens. Porque os personagens, eles têm os seus defeitos, né? Eles têm os seus problemas. Mesmo a Clara, que é uma personagem que eu gosto muito, ela é meio Luna Lovegood, que é tipo Luna do Harry Potter, que é aquela menina muito avoada, muito teorias da conspiração, pisciana. Tipo, a maior pisciana que já existiu é meio a Clara. Então, assim, dependendo de quem tá lendo, você vai ficar com uma raiva dela do que realmente gostando dela. Mas, de novo, é uma personagem que você vai construindo com calma e ao longo do livro você vai entendendo, se apegando e amando e respeitando a vibe dela e a história dela. Se você consegue chegar nos 30, 40% desse livro, provavelmente você vai até o fim. Provavelmente, tá? Como eu falei, esse livro trata de ditadura. Então ele trata de um golpe militar. E esse golpe militar só vai acontecer mais pro fim do livro. Quando acontece esse golpe militar, aí, meu amor, você não vai mais abandonar o livro. Porque daí a treta fica completa. O negócio é pesadíssimo. Descrições detalhadas de tortura. Então, assim, muito pesado. Por isso que eu falo, tem que dar uma controlada na sua ansiedade. Você tem que realmente estar com disposição pra entrar nessa história. Não é o tipo de livro que eu recomendaria que você ficasse muitos dias sem ler. Eu acho que assim, leia pouco por dia, mas leia todo dia. Porque como tem muito detalhe, muita coisa acontecendo, se você ficar muito tempo sem ler, você vai esquecer algumas coisas. Eu tive alguns gaps, né, porque eu viajei pro Rio, eu fiquei doente. E aí eu acabei ficando 2, 3, 4 dias sem ler. E eu tive um pouco de dificuldade pra voltar pra história quando eu pegava o livro de novo. Então, assim, não recomendo que você fique muitos dias sem ler, mas recomendo que leia pouco. Tipo uma série, entendeu? Uma série de TV. Pega o livro aí, divide ele em uns 10, 15 dias e vai lendo 30 páginas por dia, 40 páginas por dia, 20 páginas por dia e vai intercalando com uma outra história mais leve e tal, pra você também não atravancar a sua vida literária. Porque realmente, eu atravanquei a minha vida literária porque eu fiquei focado nele e aí eu ficava naquela coisa de tipo, eu preciso ler esse livro, mas ao mesmo tempo é uma dedicação mental que eu não estava tendo, porque eu estava numa mega ressaca literária em abril, porque março eu li muitos livros, porque eu tive muito trabalho, então eu li muita coisa, eu tinha muito deadline, né? Eu tinha que terminar muito livro, e aí quando chegou abril, eu tava assim, odeio ler. Nossa, que ódio de leitura. Mentira, eu não tava assim. Mas eu tava, tipo, um pouco de ressaca, né? Porque eu tava lendo muita coisa ao mesmo tempo. E então, eu já tive mais dificuldade no princípio por causa disso. Mas ainda bem que isso não estragou a minha opinião, a minha relação com o livro. Inclusive, eu acho que mesmo quando eu tava assim, sem a menor vontade de ler, quando eu lia, quando eu sentava pra me focar no livro, eu gostava do que eu tava lendo e eu gostava da sensação. Aí eu falava, tá vendo? Você gosta assim de ler. Isso aqui é só o seu cérebro tentando te sabotar. E eu acho que a discussão política desse livro, ela é muito forte. Eu acho que talvez a questão familiar, né, as tretas familiares, as questões familiares, elas são muito importantes, mas elas estão sempre alicerçadas, né, apoiadas na questão política. Porque, gente, é uma coisa que eu acho que mais cedo possível você chegar nessa conclusão, melhor pra você. A nossa vida é uma questão política constante. Muitas pessoas
pessoas, e principalmente o jovem, mas não só o jovem, tende a achar assim, política é um papo chato, política é isso, política é aquilo, só tem ladrão, é só bandido. Achar que política é o político. E política não é só o vereador, o deputado, o senador. Política rege absolutamente tudo da nossa vida. Todos os nossos direitos, os nossos deveres, as coisas que a gente tem que fazer, as coisas que a gente pode ou não pode fazer. E quanto mais rápido a gente aceita isso, entende isso e se aprofunda, entende como as coisas funcionam, como que as coisas são decididas, quem decide, por que decide, igual aquele papo que eu tive recentemente sobre, né, o preço do livro, essa coisa de vamos fixar o preço do livro no primeiro ano, não vamos? Isso tudo é política e isso tudo impacta no nosso dia. Se você automaticamente se ausenta do mundo da vida política, né, das questões políticas, você eventualmente vai cair de paraquedas em situações que você não vai gostar e você não vai entender e você não vai ter nenhum senso crítico de enxergar o seu papel naquela definição, naquilo que aconteceu na sua vida. É tipo isso. Eu não gosto de política, mas eu gosto de ler. Aí vem um projeto de lei que muda a sua relação com a compra de livro. E você que se ausentou da vida política, você não participou do debate, você não entendeu o que tá acontecendo, você só sofreu as consequências. E aí o que acontece? Quando a população só sofre a consequência, ela tende a achar isso, que político é tudo bandido, que não adianta nada, que votar não serve pra nada, vou anular, não vou votar em branco. É isso que as pessoas pensam, né? Então, o Brasil, principalmente os países subdesenvolvidos, a gente tem um problema, um déficit de pensamento crítico, porque o sistema que rege a gente não quer que a gente pense de forma crítica. E se você tá dentro desse mundo literário, eu sugiro que você leia livros assim para que você desenvolva mais esse senso crítico. Exatamente pra gente não voltar pra coisas que já aconteceram no passado e que foram terríveis. Gente, ano passado a gente quase sofreu um golpe militar. Você tem noção? Em 2023, um país como o Brasil, uma das maiores economias do mundo, uma das maiores populações do mundo, a gente ia sofrer um golpe militar. Então assim, você lê um livro desse que mostra na prática o que é um golpe militar. Não é romantizado, não é na prática. É tortura, é ditadura, é corrupção, é roubo, é isso. É total censura, você não tem direito a nada, você consome o que deixam que você consuma. Então, assim, é muito importante que a gente efetivamente entre em histórias como essa para que a gente entenda como as coisas funcionam dentro da nossa casa e fora da nossa casa. Se a gente se fecha numa bolha, porque é muito confortável se fechar na bolha, realmente, o mundo é uma merda. Já adianto, já aviso todo mundo, o mundo é uma grande bosta. A vida tem suas partes muito legais, mas tem muitas coisas difíceis também. Mas quando a gente se fecha na bolha, a gente acha que a gente tá protegido. E a gente não tá. Porque, eventualmente, coisas externas vão furar a nossa bolha. Então é bom que a gente esteja preparado para lidar com essas coisas. E entenda, né, como essas coisas afetam o nosso dia a dia. Do nada, isso aqui virou uma grande discussão política. Mas é porque eu acho que esse livro, ele é muito sobre isso. Me inspira muito, e eu acho que deveria inspirar todo mundo que lê esse livro a realmente pensar sobre isso. Até porque ele faz essa discussão. Tem um momento ali, lendo o livro que eu não vou falar, que ele faz os personagens entenderem que certas coisas que a gente às vezes incentiva voltam pra dar um chute na nossa própria bunda, entendeu? É igual a discussão de direitos humanos, né? Que muita gente tem essa visão extremamente minúscula sobre a história e acha que direitos humanos é sobre defender bandido. E não é sobre defender todos os direitos dos seres humanos, porque você nunca sabe se amanhã você vai estar envolvido numa injustiça, você vai ser preso por alguma coisa que você não cometeu e você vai ser tratado de qualquer jeito, porque no ano anterior você tava lá segurando bandeira e dizendo direitos humanos para humanos direitos, entendeu? Você nunca sabe a hora que a coisa vai morder a sua bunda com alguém da sua família, com alguém próximo de você. É muito fácil falar quando você tá na comodidade da sua casa, porque não é você que tá lá Eu já estou me excedendo, mas assim, gente, realmente, voltando pro livro, a Isabel, ela tem um dom pra mim, que é construir uma história que não necessariamente é uma história que a gente viveu, não é uma história que eu já vi acontecendo dentro da minha casa, porque a minha família não era excêntrica nesse ponto, eu não morei em uma grande casa, minha família não tinha uma grande fazenda, mas ela constrói de uma forma tão realista que tudo se encaixa e tudo faz sentido. Então, não procurem se conectar
conectar com personagem, se conectar com história. A gente tem essa mania de fazer isso com livro. Quando você foi, sei lá, você foi ver um filme, Oppenheimer, você se identificou com um homem fazendo a bomba atômica? Então pronto, entendeu? A gente não precisa se identificar, a gente não precisa se ver dentro da história. Você não precisa ver, esse personagem sou eu. Não, você não precisa disso. Eu acho que quanto mais rápido a gente consegue se desvencilhar dessa coisa de achar que o mundo gira em torno da gente, melhor pra você, porque daí você consegue ter outras experiências que vão te engrandecer muito mais. E entender exatamente a nossa mediocridade, a nossa desimportância. Olha que palavra bonita que eu nem sei se existe. Eu acho que esse vídeo talvez não vai ser muito assistido, porque resenha, né, não é muito aquela coisa toda. Mas, gente, leia A Casa dos Espíritos. Essa edição em capa dura tá belíssima, não é publi, eu não fui pago pra falar isso, mas essas capas aqui pra mim, isso aqui, nossa, eu sou muito apaixonado. E aí, como eu falei, os outros livros que vem nesse box, né, chamado Trilogia Casa dos Espíritos, na real são histórias separadas, são outras histórias, mas que tem uma conexão entre personagens. Vão aparecer personagens, ou a família vai aparecer aqui. Esses outros dois livros, que são menores, inclusive, aleluia. E eu quero muito ler os próximos. Esse livro também, inclusive, fala sobre um terremoto, que a gente sabe que já aconteceu no Chile algumas vezes. Então, também fala sobre desastres naturais e como a gente lida com isso tudo. Além de família, de filhos, de educação, de criação, de profissão, de tanta coisa esse livro trata. Gente, assim, sério, é uma aula de escrita. Uma aula. Eu acho que todo mundo que quer escrever um livro na vida tem que ler o livro dessa mulher e pensar assim: puta merda, eu nunca vou ser inteligente como ela pra escrever isso, principalmente como meu primeiro livro. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês amem Casa dos Espíritos, assim como eu amei. De novo, não deixem de comprar o livro usando o link do canal ou lá no nosso grupo do Telegram. Em breve tem Book Friday. Espero que tenha alguma promoção envolvendo esse livro, entre outros. E é isso. Dá um gostei nesse vídeo, se inscreve no canal, manda esse vídeo pros seus amigos que leram o livro ou que querem ler. E a gente se fala em breve. Beijo, tchau, tchau.